Atos, capítulo de número 2, versículo de número 46. Você tem liberdade nessa noite de adorar e glorificar o nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 46. Os que encontraram, digam amém. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você pode dizer amém? Senhor Deus e Pai, rendemos graça a Ti pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite, porque nós cremos que a Tua palavra é profecia de Deus para as nossas vidas, e Te louvaremos para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar. Queridos, o texto que nós acabamos de frisar, ele se refere às primeiras conversões após a igreja receber o Espírito Santo de Deus. Após a igreja receber o Espírito Santo de Deus, Pedro traz um discurso em defesa da igreja. E após o discurso de Pedro, as almas começam a se converter ao Evangelho de Cristo Jesus. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, diariamente nós estamos enfrentando inúmeros desafios, isso diariamente em nossa vida, como seres humanos e como servos de Deus em questão do mundo espiritual. E a igreja da atualidade, ela tem enfrentado desafios, dificuldades, situações que oscilam em várias formas, de várias maneiras. Mas é importante a gente destacar que é muito importante que a igreja ela possa exercer a sua função como igreja de Cristo Jesus aqui na terra. E na mesma proporção em que muitas igrejas estão abrindo as portas, também tem muitas igrejas que estão fechando as portas. E hoje Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos uma palavra que é direcionada, voltada à igreja como um todo. E o tema da mensagem dessa noite é as 3 marcas que a igreja precisa ter. Eu vou repetir. O tema da mensagem dessa noite é as 3 marcas que a igreja precisa ter. Precisa ter para quê? Para vencer, para conquistar e para cumprir com o propósito de Cristo aqui na terra.
embora não existe apenas 3 marcas, existem inúmeras marcas, são várias. Mas nós vamos estar dialogando nessa noite a respeito de pelo menos 3 marcas que são indispensáveis. A igreja precisa ter para vencer desafios e o nome de Jesus sendo glorificado. Porque se a igreja não ter essas marcas, ela não consegue vencer os desafios. Por isso que eu disse no início que eis aí a razão de muitas igrejas estarem fechando, ministérios estarem fechando. Porque a igreja ela tem que se voltar, ela tem que colocar o seu objetivo, o seu propósito, pelo menos nessas 3 marcas, para que ela venha obter vitória da parte de Deus. A primeira marca que a igreja precisa ter é a marca da oração. Queridos, é impossível uma igreja obter vitórias se ela não estiver voltada para a oração. A oração, ela surge muito em seus efeitos. Nós temos o conceito de sempre dizer que muita oração, muita vitória, pouca oração, pouca vitórias. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16, 17 e 18: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Os irmãos observam que o texto começa dizendo: regozijai-vos sempre. Não é uma coisa às vezes, de vez em quando. Não, é muito objetivo em frisar: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Você sabe o que é orar sem cessar? Você sabe o que é estabelecer uma oração sem cessar? É quando você coloca no seu cronograma, no seu plano diário, ter um momento de oração. Orar sem cessar, orar todos os dias, manter uma vida de oração. Mas a igreja da atualidade está voltada a orar somente quando as coisas não estão bem. Existem cristãos que só oram quando estão enfrentando uma dificuldade. Existem cristãos que só oram quando querem obter da parte de Deus uma bênção, um milagre, uma conquista. E se esquece que a oração ela tem que ser diária, sem cessar. Em Jeremias capítulo de número 29, o versículo de número 12 diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o receberei e tê-lo-eis. O que o texto está querendo dizer? Que tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Ou seja, quando nós oramos, pedindo algo a Deus, não basta apenas orar, mas o texto está dizendo: orando e crendo,
que recebereis. Ou seja, eu tenho que orar, mas eu tenho que orar crendo que eu vou receber de Deus. A oração do cristão não pode ser uma oração com dúvidas. A oração do cristão não pode ser uma oração com incertezas. Não. A oração do cristão, ela tem que ser fervorosa, crendo que ele vai obter da parte de Deus os resultados positivos. Por isso que nós não devemos orar: Senhor, quem sabe tu pode fazer. Senhor, quem sabe tu queres fazer. Senhor, talvez o Senhor fará. Talvez a vitória virá sobre. Querido, nós temos que exercitar a nossa fé através da oração em Deus, crendo que vamos receber, crendo que vamos obter a bênção, crendo que a vitória vai chegar, crendo que Deus vai cumprir com o seu propósito em nossa vida. Todos nós diariamente temos uma causa a ser colocada diante de Deus. Todos os dias apresentamos as nossas orações a Deus. E às vezes as orações não são respondidas porque nós não oramos como convém. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, o nosso ajudador, aquele que nos ensina a orar como convém. Aquele que intercede por nós é o Pai, com gemidos inexprimíveis. A oração é uma arma, querido. A igreja que ora, ela se torna uma potência na face da terra. A igreja que ora, o diabo não pode deter ela. A igreja que ora, os demônios não têm sucesso contra ela. A igreja que ora, as obras diabólicas que são lançadas contra a igreja não surgem de seus efeitos, porque a igreja está debaixo da oração constante. A oração é o combustível do crente. A oração é a vitamina da igreja. A oração é o que vai te conectar a Deus. A oração é o que vai ligar a criatura ao Criador. Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz, queridos, que Elias era um homem como nós, um homem comum. Mas Elias orou fervorosamente para que não chovesse sobre a terra. E quando Elias ora para que não chovesse sobre a terra, durante 3 anos e meio, não choveu sobre a terra. Aí o mesmo Elias orou outra vez, e os céus se abriram, e a chuva veio sobre a terra, e a terra produziu seus frutos através da oração de Elias. Está na hora da igreja parar de ser engessada. Está na hora da igreja parar de se conformar com a frieza espiritual. Está na hora da igreja despertar nos dias de hoje como uma potência, orando sem cessar, orando fervorosamente, orando com fé, orando com certeza, orando com determinação, orando com braço forte, crendo, confiando que o Deus que ouve a nossa oração há de nos atender e responder a nossa petição. Aleluias. Não é tempo de se conformar com certas situações, querido. Eis aí a razão de tantas igrejas morrendo espiritualmente, porque as igrejas estão se voltando mais aos conceitos de valores terrenos. As pessoas estão se preocupadas mais com seus interesses pessoais, estão preocupadas e priorizando mais os seus valores terrenos.
e se esquecendo que se não manterem uma vida de oração, não vão conseguir vencer as tempestades da vida que vem sobre eles. Eis aí a razão de muitos que não estão conseguindo se firmar na presença de Deus, não estão conseguindo ficar as suas raízes em solo fértil, estendendo elas em direção à fonte da vida, que é Cristo Jesus. Eis aí a razão de muitos cambaleando, perecendo, caindo, perecendo, desistindo em meio à trajetória e à caminhada cristã. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para me dizer e para te dizer: mantenha uma vida de oração, porque a oração faz o inferno tremer, a oração fecha a boca da serpente, a oração cala o impulso de Satanás, a oração traz crescimento saudável para a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Quantas pessoas mantinham a vida de oração e hoje trocaram a oração pelos lazeres da vida. Quantas pessoas mantinham uma vida de oração e hoje, em vez de colocarem os seus conceitos na oração, estão priorizando assistir um filme. É preciso lembrar dos tempos em que a igreja orava fervorosamente, em unidade, em um só propósito, e a igreja crescia, e a igreja avançava, e a igreja prosseguia, porque andava fervorosamente na oração. Em Atos capítulo 12, versículo de número 5, a Bíblia diz assim: que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro foi parar na prisão inocentemente, missionária Terezinha. Pedro foi parar na prisão porque o Espírito Santo de Deus estava nele. Pedro era um homem de oração constante, e a unção de Deus era tão plena na vida de Pedro que incomodava quem estava em sua volta. E eles lançaram Pedro na prisão. Pedro havia sido preso por ordens de Herodes. Tiago já havia sido morto por ordem de Herodes. Pedro estava condenado a morrer no dia seguinte, e a Bíblia diz que mesmo sabendo que ia morrer no dia seguinte, Pedro deita e dorme. Por que é que o camarada, sabendo que vai morrer no dia seguinte, na manhã seguinte, ele consegue deitar e dormir? É porque Pedro sabia que além dele manter uma vida de oração, a igreja estava orando intensamente por ele. Tem pessoas que não desceram à sepultura ainda por causa da sua oração. Tem filhos que não desceram à sepultura ainda por causa da oração da mãe, por causa da oração do pai. Tem ovelhas que não pereceram ainda porque os vossos pastores têm orado por eles. A oração, ela corta laços. A oração, ela desfaz as obras de Satanás. A oração faz milagres acontecer. Daniel foi um exemplo de homem de oração. A Bíblia faz questão de frisar que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava de manhã, Daniel orava à tarde, Daniel orava à noite. O diabo procurava uma brecha para pegar a Daniel, mas não conseguia. Porque quem ora, irmão, quem tem uma vida de oração diária, constantemente, ainda que o diabo arme as armadilhas, o Deus da Bíblia há de livrá-lo de todas elas.
A oração, ela pode te livrar de um campo minado. A oração, ela faz você prevalecer no meio de uma guerra. Então grave isso no seu coração. A primeira marca que a igreja da atualidade deve ter se chama oração. Oração. Embora quando você convida alguém para uma festa, todos querem ir. Embora quando você convida alguém para um aniversário, todos querem ir. Você convida alguém para ir para um clube, para um momento de lazer, todos querem ir. Mas quando você fala, vai ter oração, muitos desprezam o momento da oração. Muitos não valorizam o momento da oração. Mas quando as coisas se estreitam para eles, eles dizem: orem por mim, intercedem por mim, clamem por mim, busquem por mim. O Deus da Bíblia nessa noite, por intermédio desta palavra, está dizendo: igreja viva, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus, é tempo de mostrar a marca da oração constante. Aleluia, quantos podem dizer amém? A segunda marca que a igreja precisa ter, olha aqui para mim, a segunda marca que a igreja precisa ter é mostrar o seu valor. É uma marca, missionária Terezinha. É uma marca, irmã Gláucia. É uma marca, pastor Edilson, que a igreja precisa ter. Mostrar o seu valor. A igreja tem valor. A igreja não foi comprada com ouro, com prata. A igreja não foi negociada na feira do rolo. Não, não. A igreja não foi comprada com negociatas. Não é isso. A igreja foi comprada com sangue derramado na cruz do Calvário. Se o diabo perguntasse para Jesus qual foi o preço que você pagou pela igreja, ele mostraria as marcas nas mãos, as marcas nos pés. É nítido, foi ele que desceu dos céus, veio como homem, sofreu, padeceu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, para que a igreja tivesse vida com abundância. A igreja tem seu valor. A igreja é uma potência na terra. A igreja precisa despertar para compreender o potencial que ela tem, mostrar o seu valor. A igreja não pode se contaminar com as coisas do mundo. A igreja não pode se vender. A igreja não é algo negociável. A igreja não é do pastor. A igreja não é da diretoria. A igreja não é das altas e grandes convenções. A igreja não é dos ministérios citados atrás. A igreja pertence exclusivamente ao Deus da Bíblia. A igreja é do Cordeiro de Deus. É Ele que manda na igreja. É Ele que sustenta a igreja. É Ele que fortalece a igreja. É Ele que renova a igreja. É Ele que aviva a sua igreja.
A igreja precisa mostrar o seu valor. Aleluia. Como assim mostrar o seu valor? Mostrar o seu valor como noiva de Cristo. Eu vou repetir. A igreja precisa mostrar o seu valor como noiva de Cristo. Ela tem que ser voltada somente para o seu noivo. Aleluias. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Olha o que diz. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ou uma noiva, ataviada para o seu marido ou para o seu esposo. João viu a igreja como noiva, como esposa, preparada, ataviada para o seu esposo. No capítulo 21, versículo 9 ainda de Apocalipse, diz assim, ele continua dizendo: e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Em Apocalipse 22, versículo 17, ele diz assim: e o Espírito e a noiva, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser tome de graça da água da vida. O Espírito e a noiva, o Espírito e a esposa dizem: vem. Olha a profundidade desse conceito. O noivo está no céu. O noivo está no céu. A noiva e a sua esposa está aqui. Pega a reflexão da palavra. A noiva, a esposa está. A noiva, a futura esposa está aqui na terra. O Espírito de Deus está em nós. Então a sede pelo noivo é tão sucinta que ele disse assim: o Espírito junto com a noiva, ou seja, aqui na terra, o Espírito e a noiva olhando para os céus diz: vem, ora vem, ora vem. Vem para quê? Para o casamento, vem para as bodas do Cordeiro. Vai chegar o dia em que a noiva vai ser entregue ao noivo na eternidade. Mas para isso acontecer, a noiva tem que estar purificada, a noiva tem que estar limpa, a noiva tem que ser santa, a noiva tem que estar separada somente para o noivo. Aleluia. Sabia que eu, como pastor, eu não posso negociar a noiva com ninguém? Sabia que eu, como sacerdote da casa do Senhor, eu não posso negociar a noiva com ninguém? Mas nos dias de hoje tem muita gente por aí vendendo a noiva, emprestando a noiva, negociando por valores a noiva. Ei, querido, a noiva não é da terra, a noiva não é dos homens, a noiva é do Deus da Bíblia, é dele, exclusivamente dele. A igreja precisa mostrar o seu valor como noiva de Cristo Jesus. A noiva tem que ter a sua marca. Olha aqui para mim, diferenciada das que estão nesse mundo aí afora. Porque a noiva é santa, ela não é meretriz. A noiva é pura. A noiva é exclusiva do noivo.
Então a noiva não pode se contaminar com os manjares do mundo. A noiva não pode se envolver com as coisas do mundo. A noiva não pode se assemelhar com as coisas mundanas. Não. A noiva, ela tem que se espelhar no seu noivo. É por isso que nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, tem que haver mudanças de dentro e de fora. Alguma coisa tem que mudar em nós. E a ignorância da atualidade diz que Deus está apenas interessado no nosso coração e não na nossa aparência. Mas o que vai atrair quem está no mundo lá fora para vir para dentro da igreja é a diferença que reflete em mim e você. Se desde o dia em que levantamos a nossa mão e confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, se não mudou nada, nós não nascemos de novo. Tem que ter mudança de comportamento, sim. Tem que ter mudança de postura, sim. Tem que ter mudanças nas vestes, sim. Tem que ter mudança na forma de falar, de agir, de comportar, sim. Nós temos que nascer de novo. As coisas velhas ficarão para trás, e eis que tudo se fez novo. Os velhos hábitos têm que ficar lá atrás. As velhas manias têm que ficar lá atrás. Os velhos quereres, prazeres, vontades não pode permanecer na nossa vida hoje. Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Por que o Senhor se assemelha a uma noiva, a igreja como noiva e o Senhor como o noivo da igreja? Olha aqui para mim, como esposo, ou a igreja como a esposa e o Senhor como o esposo da igreja? Porque quando uma noiva assume um compromisso com o noivo, ela se reserva somente para ele. Não tem como a noiva se envolver com o mundo e querer se envolver com Deus. Não tem como. Por isso que ele diz que não tem como servir a dois senhores. Senão vai agradar um e vai aborrecer ao outro. A terceira e a última marca que a igreja precisa ter é a marca do avivamento, unção e poder de Deus. Pega essa palavra, querido, olha aqui para mim. A cada dia que passa, muitos estão se apegando com que o amor de muitos se esfriariam. Ei, para nós esfriar espiritualmente é uma coisa, o amor de muitos se esfriar é outra coisa. Eu tenho que se preocupar com a minha vida espiritual. Eu tenho que ter uma preocupação. Se eu não estiver mais sentindo a presença de Deus, eu tenho que falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que é que está atrapalhando a minha comunhão contigo? O que é que está limitando da tua presença mover sobre o meu ser, sobre a minha estrutura? Em Atos capítulo 1 versículo 5, a Bíblia diz assim: porquanto João de fato batizou com água, entretanto dentro de poucos dias vós sereis batizados com Espírito Santo. A ascensão de Cristo Jesus. João batizava com água, mas aquele Todo-Poderoso vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Em Atos capítulo 2 versículo 3 diz assim: então todos viram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Aleluias. Em Atos capítulo 1 versículo 8 diz: contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia, e até Samaria, e até os confins da terra. Avivamento é promessa de Deus. Atos capítulo 8, versículo 17 diz: sendo assim, à medida em que Pedro e João lhe puseram-lhe as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Mas a coisa anda tão séria nos dias de hoje, que nem todo mundo pode colocar a mão sobre a sua cabeça. Aleluias, aleluias. Por isso que nós devemos que ter a discernção, o discernimento do Espírito Santo de Deus. O avivamento era tão pleno, a presença de Deus era tão plena na vida de Pedro e João, que quando eles impunham as mãos sobre a cabeça de muitos, eles recebiam o Espírito Santo de Deus. Em Marcos capítulo de número 16, versículo 17 diz: e estes sinais, olha aqui para mim, e estes sinais ou marcas acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, e em línguas novas falarão. E estes sinais acompanharão. Olha aqui para mim. E estes sinais acompanharão. Pegue a reflexão da palavra, olha aqui para mim. E esses sinais acompanharão aos que creem. Se você crê, estes sinais vão lhes acompanhar. E que sinais são esses? Em meu nome, diz o Senhor, no nome do Senhor Jesus, expulsarão os demônios, e em línguas novas falarão. Mas nós não podemos, olha aqui para mim, nós não podemos ser daqueles que quando chegar o grande dia, se apresentar a Cristo e Ele dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E muitos vão dizer: mas Senhor, eu profetizei no seu nome, eu expulsei os demônios no seu nome, eu curei os enfermos no seu nome. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque quando entregamos a nossa vida a Cristo, a iniquidade é tirada de nós. Por isso que a igreja não pode deixar se contaminar com este mundo. Tem muita gente pegando para si as iniquidades da vida. Tem muita gente passeando por aí afora e se contaminando com as iniquidades. Ei! A iniquidade é o pecado que faz separação entre o santo, entre aquele que fez, entre aquele que criou os seus filhos, os seus servos, e os santificou, para que tenha uma vida de santidade, para que tenha uma vida de santificação, para que tenha uma vida reta, uma vida contínua de oração, de santidade, de vigilância, de preparação em Cristo, diante dele, se posicionando por ele e para ele, servindo a ele em espírito e em verdade. Mas os sinais têm que nos acompanhar por completo, com vida plena, com vigilância, com oração, com consagração, com santidade e compromisso sincero para com Deus da Bíblia. Aleluia. Quando o adversário de nossas almas
venha tentar roubar de nós a nossa comunhão com Deus, nós precisamos apresentar para Ele as nossas marcas. Quando Ele tentar nos parar, nos impedir com suas propostas indecentes, com suas más intenções, com suas negociatas por dinheiro, por valores terrenos, nós como igreja viva temos que dizer para Ele: nós não nos vendemos, nós não nos contaminamos, porque mantemos uma vida de oração, porque nós somos a noiva de Cristo que tem o seu valor, porque nós temos o avivamento do nosso ser, a unção de Deus está sobre nós, e Deus nos ungiu com poder para expulsar os demônios, para pregar o evangelho, para curar os enfermos, e para anunciar as boas novas, e para libertar os cativos e oprimidos, para a glória do seu santo nome. Aleluia. Queridos, aconteça o que acontecer, a igreja tem que vencer de cabeça erguida. A igreja não tem que seguir a moda da modernidade. Não. A igreja não tem que imitar a moda da normalidade, atualidade. Não. A igreja, ela tem que ser imagem e semelhança de Cristo, ser de luz, porque a luz que ilumina a terra. Vós sois a luz do mundo e sois o sal da terra. Mesmo fraquinho, tem que continuar perseverando. Mesmo quase parando, tem que continuar prosseguindo e avançando, e confiando que o Deus da Bíblia há de voltar para buscar a sua noiva, que o Deus da Bíblia há de aparecer nas nuvens para nos tirar deste sofrimento. Mas enquanto esse dia não chega, coloque a tua vida de oração com Deus. Mantenha uma vida de oração para com Deus. Volte às orações diárias e constante com Deus. Ei, permaneça na fidelidade com Ele. Mostre o seu valor. Seja referência, seja um diferencial aonde você estiver, para que o avivamento venha sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre a tua família. Recebe a unção de Deus nessa noite. Recebe o poder que vem do alto para renovar as tuas forças nessa noite, para a glória do nome de Cristo Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. A igreja crescia em unidade, e ela avançava em um crescimento extraordinário da parte de Deus, porque ela entendia e compreendia bem qual era os seus valores. Guarde esta palavra no seu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor Jesus.